Livro de João, capítulo 5. Amém? Amém. Vamos ler então. Depois disto, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, né? Para que Papai do Céu venha falar conosco nessa noite. Eu aqui não sou nada, não sou ninguém, mas estou aqui para fazer simplesmente a vontade do Senhor. Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Deus, acabamos de ler, ó Pai, a Tua palavra. Então, Senhor Jesus, nesta humilde oração eu te peço, ó Pai, que não seja eu, mas sim o Teu Santo Espírito, que venha falar conosco nesta noite, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a Tua obra, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Então, a palavra fala a respeito, né, do tanque lá de Betesda. Glória a Deus, que tinha ali, né, em Jerusalém. Aleluia, Jesus. E ali, né, que a palavra nos afirmou, né, ficava multidões de enfermos. Tudo que é tipo de enfermo, né, qualquer enfermidade que a pessoa tivesse. Glórias a Deus. Chegava ali naquela porta, né, e ficava ali esperando, aleluia, Jesus, aquele movimento, né, das águas. Esperando, né, aquele anjo descer, aleluia, Jesus, para mexer a água ali, e aquele que primeiro, né, pulasse, ali recebia a cura, o milagre, né? E ali também tinha, aleluia, Jesus, um homem que tinha já 38 anos, que era enfermo, aleluia, Jesus. 38 anos, igreja, com uma enfermidade, aleluia, glórias a Deus. E Jesus ali, né? Jesus vendo ele deitado, e Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo, né? Porque pela situação dele, aleluia, Jesus, ele não conseguia chegar a tempo na água quando o anjo descia para agitar a água. Sempre ia um, né? Sempre ia um na frente dele. Aleluia, Jesus. Então, Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Aleluia, Jesus. Então o enfermo respondeu ao Senhor, né? Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aleluia, Jesus. Então, né, como eu disse, ele não conseguia chegar primeiro lá para receber o milagre dele, para receber a cura daquele mal, né, que afligia a vida dele há 38 anos, igreja. Eu fico me imaginando, há 38 anos, uma enfermidade, né? Quantas pessoas na palavra do Senhor ali, quantos milagres a gente leu, né? Leu que Jesus fez, né? Glória a Jesus. Aquela mulher que padecia 12 anos lá do fluxo de sangue. Foram muitos, igreja, muitos milagres, muitas curas divinas que o Senhor realizou, aleluia, antigamente, e o Senhor ainda continua realizando hoje em dia. Glórias a Deus. Então aqui a Bíblia nos diz que Jesus olhou para ele e disse: levanta, toma a tua cama e anda. Aleluia, Jesus. Então ali, aquele homem ficou são, igreja, ficou são ali de imediato. A hora que Jesus falou essas palavras, ele levantou, catou a cama dele e partiu. Aleluia. Por quê? Porque ele recebeu o milagre das mãos do próprio Deus. Não foi anjo nenhum que foi ali chacoalhar, não, chacoalhar a água para poder entrar.
Foi o próprio Jesus que realizou o milagre na vida dele aquele dia. Glórias a Deus. E aquele dia, diz a palavra do Senhor, que era sábado, né? O dia que aconteceu esse milagre, né? Na vida deste homem. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: aquele que curou, ele próprio me disse: toma a tua cama e anda. Então eles perguntaram, né? Quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Aleluia, Jesus. Então, o nosso Jesus, ele trabalha dessa forma, igreja. Aleluias. Antigamente ele fazia assim, antes dele ser preso, né? Antes de acontecer aquela situação toda que aconteceu com o nosso Jesus. Ele curava as pessoas, aleluia, Jesus, mas ele não saía por aí, né? Espalhando, eu curei ali fulano, eu curei ali ciclano. Jesus somente fazia e desaparecia. Glórias a Deus, glória a Jesus, sem deixar rastro. Aleluia, glórias a Deus. Então depois Jesus encontrou no templo aquele mesmo homem que ele tinha curado e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem então foi e anunciou aos judeus que era Jesus, né? Que havia lhe curado, que era Jesus que havia, né, concedido aquela bênção, aquele milagre na vida dele. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Então, igreja do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Muitas vezes na nossa vida passamos por certas situações também, aleluia, que às vezes nós não queremos nem levantar, não queremos fazer nada, até mesmo, né, ficamos fracos, vamos dizer assim, fracos na fé. Aleluia, Jesus. Por quê, né? Porque somos carne, somos falhos e fracos mesmo. Mas, para honra e glória, nós temos um Jesus Cristo ao nosso lado. Temos um Jesus maravilhoso, que ele faz o quê? Nos pega pela mão e nos levanta. Aleluia, Jesus. Então, igreja do Senhor, nós não estamos sós. Aleluia, glórias a Deus. Em momento algum nós não estamos sós. Temos Deus ao nosso lado a todo momento ali, nos guardando, né? Nos livrando de todo mal, né? De todo laço do passarinheiro, né? Como diz em Salmo 91, de toda peste perniciosa. O Senhor nos cobre com as penas dele, debaixo das asas deles estamos seguros. Aleluia, Jesus. Então não temos que temer, aleluia, Jesus. Temos que apenas acreditar, temos que apenas confiar que tudo vai dar certo. Sei que às vezes é difícil, né, de acreditar. Sei que é difícil esperar, é difícil ter paciência, né? Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Mas aqueles que esperam com paciência no Senhor recebem a vitória. Aleluia. Porque as coisas não são como nós queremos, as coisas não acontecem como a gente planeja, como a gente quer. É tudo a vontade do Pai. Verdade, Deus. É igual o testemunho que o pastor Luciano contou agora há pouco. Aleluia, Jesus. Ele achando que ele ia passar o final de semana fora, né? Não ia poder estar cultuando. Mas olha o milagre que Deus operou lá. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Deus operou o milagre ali. Por quê? Porque viu a fé. Viu a fé e ali, né? Entregou a bênção. E é que nem eu falei. A gente começou a planejar a festividade do aniversário. Antes de começar a planejar, estava tudo às mil maravilhas. Glória a Deus. O dia que nós compramos, aleluia, Jesus, ali a passagem do pastor Raimundo, começou a desandar tudo.
começou a desandar tudo ali, como se diz, com as contas do mês, sempre temos, né? Porque ali começou ele estava fazendo sempre 2 viagens no mês, estava tirando bem, estava pagando minhas contas tudo bonitinho, certinho. Pronto, comprei uma passagem, já era. Agora é uma viagem no mês, mas mesmo assim o Senhor está, né? O Senhor está suprindo. Aleluia, Jesus. O Senhor está abençoando. Por quê? Porque dizimista fiel, né? Somos dizimistas fiéis. Então, todo aquele que é dizimista fiel, o Senhor, Ele abençoa. O Senhor multiplica. Aleluia, Jesus. O Senhor repreende o espírito devorador. Glórias a Deus. Então, igreja, nós temos um Deus muito maravilhoso na nossa vida, né? Glórias a Deus. Um Deus muito maravilhoso, um Deus que é tudo. É tudo. É o nosso ar que respiramos, Ele é tudo para nós, igreja do Senhor. O que seria de nós sem a presença do Senhor? O que seria de nós sem Ele? Aleluia, Jesus. Nós não seríamos nada, né? Porque se até o ar que nós respiramos é Ele que nos dá. O nosso fôlego de vida é Ele que nos dá. Tudo é Ele que nos dá. Aí muitas vezes, aleluia, vem uma prova ali, você está só na glória, né? Eita glória, só na glória, maravilha. Aí chega a hora da luta. Nossa, mas o que eu fiz para Deus? Para estar passando por isso? Para estar passando por aquilo? Mas todo aquele filho do Senhor é provado como ouro no fogo. Aleluia, Jesus. Todos nós somos provados como ouro no fogo. Por quê? Porque Jesus quer ver o quê? A nossa fé. Jesus quer ver o quê? A nossa obediência. Aleluia, glórias a Deus. Eu digo por mim, igreja do Senhor, glórias a Deus. Quando nós entramos neste ministério, tinha muitas coisas que, né? Vou falar a verdade. Eu meio que assim, falava pra mim e eu batia de frente. Ah, mas isso não tem nada a ver. Aleluia, Jesus. Que nem falava a respeito da manga 3/4, aleluia, Jesus. No começo, assim, bem no começo, eu falava que eu usava manga como antigamente, né, na Deus é Amor. Manga assim, não até no cotovelo, mas usava manga. Aí eu até ficava meio assim, mas aonde? O que tá mostrando aqui? É só um braço. É só um braço isso, não sei o que, né? Mas Deus ali foi trabalhando, Deus ali foi mostrando, foi trabalhando, foi dando o jeitinho dele, né? Porque o jeitinho de Deus é poderoso, ele muda tudo. Aleluia, Jesus. E hoje, né? Glórias a Deus, graças a Deus eu já me livrei de todas aquelas blusas de manguinhas. E para a honra e glória do Senhor, né? Hoje eu estou usando só como Deus quer. Aleluia, Jesus. Muitos podem falar que é doutrina de homem, né? Podem falar, mas falem o que quiser. O importante é o quê? É obedecer a Deus e morar no céu. Aleluia, Jesus. Então digam se é de homem, se é de quem for. O importante é obedecer a palavra de Deus. Às vezes a gente é meio turrão, né? Meio turrão, não quer aceitar as coisas. Mas ali, ó, Jesus é o oleiro, né? E nós somos o quê? Somos o vaso. Então Jesus pega ali o seu martelinho e o seu negocinho lá, que eu não sei o nome, esqueci. E vai batendo e vai ali, ó, só moldando o vaso, só moldando o vaso. Então nada acontece de uma hora para outra. O trabalhar de Deus na nossa vida, ele é assim mesmo. O Senhor vai trabalhando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todo dia, um pouquinho. E quando você vê, mudou e você nem viu. Aleluia, Jesus. Então é assim que Jesus trabalha, né? Jesus não chega com tudo e pá. Não, ele vai devagarzinho.
Quem chega com tudo e pá é Satanás. Ele sim, que ele quer ver a sua destruição. Glórias a Deus. Só a sua destruição e nada mais. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus respeitoso. Aleluia, Jesus. O nosso Deus é um Deus educado. Ele só vai trabalhar, ele só vai entrar na tua vida se você der passagem. Aleluia, Jesus. Igual hoje nós estávamos escutando um negócio ali, que as pessoas falavam que para fulano não tinha mais jeito, para ciclano não tinha mais jeito. Mas para tudo tem um jeito para Deus, para tudo. Se a pessoa se entregar de corpo, alma e espírito de verdade, há mudança. Há mudança, porque para Deus nada é impossível, nada. Para Deus nada é impossível. Então, se a pessoa se entregar mesmo de corpo, alma ali, há mudança. Jesus pode mudar aquela pessoa que mata, aquela pessoa que rouba. Jesus pode mudar aquele macumbeiro. Jesus é poderoso, ele pode tudo. Ele pode tudo. Então, igreja, o nosso Deus, igual aqui, ó, curou aquele enfermo lá, ó, de 38 anos. O que é um macumbeiro para Jesus? Não é nada. Aleluia, Jesus. Se Jesus falar, vai, o macumbeiro vai, porque até o capeta obedece a Jesus. Aleluia. Aleluia. Se Jesus falar, vai lá, Satanás, e faz isso, ele vai e faz. Por quê? Porque Jesus manda, Jesus é o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então, nós não temos que temer a Satanás, não. Nós temos que expulsar ele e repreender. Porque Deus nos deu autoridade para isso. Para repreender, para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Glória a Deus. Então, vamos, usar dessa autoridade que o Senhor nos deu. Vamos aqui nos levantar. Vou dizer assim, não que estamos doentes, mas vamos levantar, tomar a nossa cama e andar. Vamos marchar, vamos fazer para o Senhor, aleluia, Jesus, que grande é a seara do Senhor, mas são poucos os ceifeiros, Então nós temos que pelejar, batalhar, buscar, ganhar almas para o Senhor Jesus. Glórias a Deus, glória a Jesus. E assim, a gente vai ter as nossas boas obras. Glória a Jesus. Para quê? Para no dia que o Senhor vier, aleluia, Jesus, glórias a Deus, buscar o seu povo, a sua igreja, os seus escolhidos, chegar lá, o Senhor vai olhar lá no livrinho, você fez isso, fez aquilo outro. Então, o que somos nós sem obras, Nós não somos nada, aleluia. Então, nós temos que fazer a obra do Senhor, porque se ele nos chamou, não foi para nós ficar parado, foi para nós batalhar, pelejar, aleluia, Jesus. Então, igreja, vamos trabalhar, vamos fazer a obra do Senhor, aleluia, vamos nos esforçar mais e mais, para sermos fiéis a Deus, para sermos fiéis a Deus no último, porque qualquer coisinha que a gente faz assim, vamos supor, olha de relance um vídeo, ou olha de relance qualquer coisa que não agrade ao Senhor, ali nós já estamos negando a Jesus, a glória a Deus. Então vamos fazer de tudo possível para não negarmos a esse Deus tão poderoso, que morreu na cruz do Calvário por amor de nós. Aleluia, Jesus. Então, igreja, vamos ficar firme, Vamos ficar firme com o Senhor, que grande é a obra do Senhor, aleluia. E nós temos que muito ainda granjear almas para o reino de Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. São essas palavras que o Senhor tocou no meu coração, aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor venha falar mais em cada coração nessa noite. Amém, Jesus? Glórias a Deus.